Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXX O acampamento Meio Sangue está localizado na costa norte de Long Island, Montauk. A parte da praia de Long Island em que o acampamento está é invisível para os mortais. A casa de fazenda que anteriormente Ike trouxe Percy e Grover para serem tratos. Era a Casa Grandin, a sede do acampamento, onde o diretor e o diretor de atividades têm seus apartamentos, e onde todos os conselhos de guerra são mantidos. A enfermaria está constantemente ocupada, atendendo a semideuses feridos em duelos ou atividades de formação. O oráculo espírito de Delfos vive no sótão. Também existe um porão, atolado de artefatos velhos e alguns papéis desimportantes. A Casa Grande tinha 4 andares, azul céu com acabamento em branco, como um hotel de veraneio de primeira classe à beira-mar, e que seguiu Kiron até a varanda. Ele olhou tudo à sua volta um pouco maravilhado. O vale era cercado por colinas ondulantes, e a mais alta era a que tinha a árvore de talha no topo. Havia pequenos bosques, o riacho sinuoso, campos de morangos espalhados embaixo do céu azul. No lado norte da casa o vale seguia até a água, que cintilava a cerca de 1 quilômetro de distância. Da casa até lá, a paisagem era pontilhada de construções que lembravam a arquitetura grega antiga, um pavilhão a céu aberto, um anfiteatro, uma arena circular, só que pareciam novos em folha, as colunas de mármore branco reluzindo ao sol. Em uma quadra de areia próxima, uma dúzia de crianças e sátiros em idade escolar jogavam voleibol. Canoas deslizavam por um pequeno lago. Crianças de camiseta laranja claro com os dizeres acampamento meio sangue escritos nela, corriam umas atrás das outras em volta de um agrupamento de chalés no meio do bosque. Algumas praticavam arco e flecha e alvos. Outras montavam nos pegasos em uma trilha arborizada, depois de olhar em volta. Ike voltou sua atenção para Kiron. O treinador de heróis lendários estava procurando por alguém para mostrar o acampamento para Ike. Silena! Venha aqui, por favor! Gritou Kiron quando viu uma garota passando. A garota que Kiron chamou de Silena era muito bonita. Ela tinha cerca de 13 ou 14 anos. Com cabelos negros e sedosos, seu cabelo parou na parte inferior das costas. Ela tinha delineador rosa e um pouco de batom rosa nos lábios, o que a deixava ainda mais bonita. Ela também usava uma camiseta laranja do acampamento meio sangue e calça jeans. Silena virou a cabeça na direção deles. Ela olhou para Kiron e depois para Ike. No momento que ela colocou seus olhos nele, seu coração acelerou inconscientemente. Nesse momento, ela sentiu como se a beleza do garoto do lado de Kiron não tivesse limites. Ele era como um buraco negro. Você não pode deixar de continuar olhando para ele. Até o seu batimento cardíaco iria acelerar sem você perceber. Silena nunca tinha visto algo tão perfeito antes. O garoto parecia ter sido feito pela existência para ser perfeito. Ela nem conseguia imaginar quão mais bonito ele seria quando ficasse mais velho. Os cabelos negros como o breu de Ike que estavam espalhados atrás das costas estavam tremulando levemente com a brisa do mar.
Esta cena era verdadeiramente magnífica, como uma pintura soberba. Silena ficou olhando para Ikki incapaz de desviar seus olhos. Ela ficou um bom tempo desse jeito. Ela saiu do seu estupor depois de Kiron gritar mais uma vez. Seu rosto ficou vermelho, seu coração estava batendo furiosamente. Ela se aproximou de Kiron e Ikki. Precisa de algo, Kiron? Perguntou Silena com rubor em suas bochechas. Sim, você poderia mostrar o acampamento para nosso novo campista? Perguntou Kiron fazendo um gesto em direção a Ikki parado do seu lado. Claro, ela olhou para Ikki e mordeu levemente seus lábios. Ikki, essa é Silena. Ela vai mostrar para você o acampamento e suas acomodações, disse Kiron para Ikki. Ele assentiu em concordância. Silena usou essa deixa. Para se apresentar, ela estendeu sua mão em saudação. Oi. Como Kiron mencionou antes, meu nome é Silena, Silena Beauregard. Prazer em conhecê-lo. Ela se apresentou com um rubor furioso em seu rosto. Ikki Phoenix, também é um prazer conhecer você, Silena. Espero que sejamos bons amigos, disse Ikki educadamente, apertando sua mão e se apresentando. Quando Silena segurou a mão de Ikki, ela sentiu um sentimento quentinho. Ao mesmo tempo ela sentiu completamente segura e em paz. Como se mesmo o céu tivesse caindo, nada aconteceria com ela, se Ikki ao seu lado. Sem contar que a mão dele era quente e macia como seda. No momento que ela apertou a mão de Ikki, Silena olhou para os olhos azul e safira do garoto, e se perdeu neles. Era como se ela tivesse mergulhado em um oceano sem fim de calma, segurança, gentileza e amor. Ikki olhou para Silena estranhamente. Os olhos da garota estavam olhando profundamente dentro dos seus. Ela parecia intoxicada com sua presença. Ele soltou sua mão, trazendo a garota de volta do seu estupor. Ela ficou vermelha como tomate, e seu coração parecia quase sair pela sua boca. Ele estava batendo furiosamente. Acho melhor vocês começarem o tour logo, disse Kiron com um sorriso divertido. Claro, Silena deu uma risadinha um pouco constrangida, o rubor em seu rosto nunca desaparecendo, antes de continuar. Vamos. Vou mostrar o acampamento, Ikki seguiu Silena enquanto ela mostrava o acampamento para ele. Os dois passaram pela quadra de vôlei onde vários campistas estavam jogando. Eles eram mais velhos que Ikki ou possuíam a mesma idade. Caminharam pelos campos de morangos, onde campistas colhiam alqueires de morangos, enquanto um sátiro tocava uma melodia numa flauta de bambu. Entre vários outros locais. Enquanto caminhava, Ikki conversou com Silena e a conheceu melhor. Ela era uma garota legal, apenas não sabia como reagir em uma interação com ele. Ela sempre ficava perdida ou vidrada nele. Ela também sempre tinha um rubor em seu rosto. Mas, os dois ficaram amigos. Ela fez várias perguntas sobre ele, como: aonde ele morava antes de vir para o acampamento, com quem eu vivia, etc. Ikki respondeu honestamente. Durante sua caminhada, todos os campistas estavam olhando para Ikki. Todos eles tinham olhos brilhando e eram incapazes de desviar seus olhos. Seu batimento cardíaco simplesmente aceleraria sem eles perceberem. Apenas quando Ikki saía da área com os olhos sobre ele, os campistas voltaram ao normal. Quando isso aconteceu, os garotos foram os primeiros a sair do seu estupor. Seu coração batia furiosamente. Muitos deles quase foram para o caminho errado, por isso estavam com suor frio descendo pela espinha. Alguns deles saíram de fininho para dar uma olhada em sua coleção pessoal de fotos de garotas lindas. Depois de meia hora, eles tentando tirar a imagem de Ikki da mente, eles conseguiram. Passivamente a reação das garotas foi mais extrema. Elas ficaram no mesmo estado que Silena e Annabeth. Alguns campistas de Afrodite tinham até sangue em seu nariz, por imaginar pensamentos pervertidos com Ikki. Uma coisa que todas as campistas da cabine 10, Afrodite, tinham em comum foram seus pensamentos de como colocar Ikki em sua cama e seus olhos famintos cheios de luxúria, desejo e até amor.
Silena continuou mostrando o acampamento até chegar à vez dos chalés. Havia 12 deles aninhados no bosque junto ao lago. Estavam alinhados em formato de U, 2 na frente e 5 enfileirados de cada lado. Tirando o fato de cada um ter um grande número de latão acima da porta, ímpares do lado esquerdo, pares do direito, os chalés eram totalmente diferentes um do outro. Um exemplo, o chalé número 9 tinha chaminés, como uma minúscula fábrica. O número 4 tinha tomateiros nas paredes e uma cobertura feita de grama de verdade. O 7 parecia feito de um ouro sólido que reluzia tanto à luz do sol que era quase impossível de se olhar. Todos eram mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, pontilhada de estátuas gregas, fontes, canteiros de flores e um par de cestos de basquete. No centro do campo havia uma enorme área de pedras com uma fogueira. Muito embora fosse uma tarde quente, o fogo ardia de modo lento. Uma menina com cerca de 9 anos estava cuidando das chamas, cutucando os carvões com uma vara. Ike olhou para ela curiosamente, notando seu olhar. A garotinha olhou para Ike. Na mesma hora ela sentiu o mesmo que outras garotas. Ela era incapaz de desviar os olhos dele. Ela voltou ao normal quando o fogo começou a se apagar. Seu rostinho ficou vermelho e seu coração bateu mais rápido, e que sabia que essa garotinha era a deusa Hestia. Ela era sua deusa favorita da mitologia grega. Tanto pelo seu domínio, quanto pela sua gentileza. Ele acenou para ela, que corou mais profundamente, mas acenou de volta com um pequeno sorriso. Ele voltou sua atenção para Silena, que estava caminhando na sua frente. Ele rapidamente seguiu e continuou olhando os chalés. O par de chalés à cabeceira do campo, números 1 e 2, pareciam mausoléus casadinhos, grandes caixas de mármore branco com colunas pesadas na frente. O chalé era o maior e mais magnífico dos 12. As portas de bronze polido cintilavam como um holograma, de tal modo que, vistas de ângulos diferentes, raios pareciam atravessá-las. O chalé 2 era de certo modo mais gracioso, com colunas mais finas encimadas com romãs e flores. As paredes eram entalhadas com imagens de pavões. Deixa-me adivinhar, esses 2 são os chalés de Zeus e Hera. Disse Ike olhando para os 2 chalés mais magníficos. Silena já tinha explicado para ele sobre os outros chalés, e quais deuses eles pertenciam. Sim. Você está certo, admitiu Silena acenando com a cabeça. A propósito, até agora eu não perguntei. Qual é seu pai divino? Ike perguntou para Silena interessado. Mãe divina, Afrodite, deusa do amor. Silena deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Então você vive na cabana 10, Ike disse categoricamente, enquanto estremecia. Ver aquela cabana na vida real foi estranho, com certeza ele não conseguiria viver nela. A cabine de Afrodite era um chalé rosa pastel, com cristais pendendo das janelas. Há vários canteiros de rosas, sem espinhos, das mais variadas cores por perto, e estas aninham-se nas paredes. Eu poderia sentir o cheiro de perfume ruim daqui. No chalé também tinha vários espelhos por toda parte. Sim, ela riu baixinho com um olhar divertido. Suas bochechas ficaram coradas quando olhou para a expressão de Ike, que estava rígida. Vamos, vou lhe mostrar o meu lugar favorito, disse Silena dando uma piscadela para o garoto novo. Ele sorriu divertido e seguiu ela. Ela levou ele até os estábulos onde os Pegasos ficavam. Os 2 caminharam pelo local. Silena fez carinho em um dos Pegasos, com a cor pintada, e que olhou para tudo com interesse. Esse é seu lugar favorito? Ele perguntou chegando perto do mesmo Pegasus que ela estava fazendo carinho. Sim, gosto de passar meu tempo cuidado dos Pegasos, afirmou Silena sorrindo suavemente. Ela olhou para Ike quando disse isso. Uma brisa suave começou a soprar, fazendo os longos cabelos negros de Ike esvoaçarem ao vento. Em um instante, miríades de outras coisas no mundo foram ofuscadas.
Apenas os longos cabelos de Ikki esvoaçando ao vento e seu rosto calmo e pacífico ficaram. Ele era o centro do mundo, e este servia apenas como contraste para seu infinito charme. Silena, que tinha se acostumado um pouco com seu charme, foi pega completamente desprevenida. Ela se viu novamente incapaz de desviar seu olhar. Momentaneamente ela se esqueceu de tudo, seu único desejo era admirar esse ser na frente dela. Esse estado durou algumas dezenas de respirações. Enquanto isso, Ikki passou a mão em um dos Pegasus que chamou sua atenção. Ele era totalmente branco como neve e parecia brilhar. O Pegasus parecia gostar dele também. Silena, que saiu do seu estábulo, com seu rosto cortando furiosamente, e seu coração batendo como um tambor. Ela olhou surpresa para Ikki acariciando o lindo Pegasus branco. Esse Pegasus branco era a personificação do ego. Ele não deixou ninguém montar nele, ou até fazer carinho. Isso é realmente surpreendente, disse Silena surpresa. Por quê? Disse Ikki com uma sobrancelha levantada. Ele nunca deixou ninguém montar ou fazer carinho, mesmo se aproximar é difícil. Qualquer campista que chegou perto e tentou, foi desprezado e ignorado, disse Silena fazendo um gesto em direção ao Pegasus branco, que rinchou orgulhoso e olhou para Silena como se ela fosse alguém sem importância. É mesmo? Disse Ikki olhando para o Pegasus branco. Ele passou a mão em sua crina sedosa. O Pegasus parecia gostar do seu carinho. Ele rinchou satisfeito. Vou chamar você de Albion, o Imperador Celestial Branco. A partir de hoje você vai ser meu parceiro, disse Ikki olhando profundamente para dentro das pupilas do Pegasus na sua frente, que eram como duas galáxias azuis. O Pegasus, agora nomeado Albion, rinchou orgulhoso e satisfeito com o nome. Ele abaixou a cabeça em forma de respeito para Ikki, que passou mão em sua crina novamente. Silena olhou para esse evento maravilhada. Ela olhou para os dois, o Pegasus e o humano. Ela não pode deixar de pensar que os dois combinavam. Uma imagem de Ikki em cima do Pegasus voando apareceu em sua mente. Seu rosto ficou vermelho imaginando essa cena. Outra imagem veio à sua mente. Ela sentada na frente e Ikki sentado atrás dela, enquanto a abraçava carinhosamente. Os dois voavam em cima de Albion pelo céu noturno. Suas pernas ficaram macias quando imaginou essa cena em particular. Seu coração batia furiosamente, seus olhos azuis brilharam sonhadoramente. Ela voltou à realidade quando viu Ikki passando a mão na frente do seu rosto. O que aconteceu? Você ficou distraída de repente? Perguntou Ikki estranhamente. Silena ficou constrangida. Ela tinha seu rosto vermelho como um tomate. Não é nada. Gaguejou ela. Se você diz. Ikki deu de ombros, e voltou a fazer carinho no seu novo Pegasus, que parecia chateado por ele ter o ignorado por causa de uma garota humana. Os dois ficaram mais 1 ou 2 horas no estábulo, antes de seguirem em frente em seu tour pelo acampamento. Claro, não antes de Ikki prometer para Albion que viria todo dia passar um tempo com o Pegasus. XXXXX e o pavilhão de jantar, basicamente o refeitório do acampamento. O pavilhão ficava em uma área aberta e permeada por mesas e cadeiras de jantar, é onde a comida é servida. Cada chalé tinha sua própria mesa, e campistas não estão autorizados a mudarem de mesa, a menos que algum instrutor permita. A pira em seu centro só é acesa durante o jantar. Os semideuses jogam algumas comidas para realizarem oferendas aos pais. Silena levou Ikki para conhecer o resto do acampamento, como o anfiteatro, que era uma plataforma de mármore no centro de uma área arbórea em frente à qual ficam as arquibancadas, a arena, que era rondeado por pilares negros, com ambiente composto por uma arena central e por assentos em seus extremos, tomados pelos semideuses que não estão batalhando. Existe uma área designada ao corpo docente, uma outra, um arsenal pequeno, a leste, onde os meios-sangues que lutarão apanham suas armas.
e o pavilhão de jantar, basicamente o refeitório do acampamento. O pavilhão ficava em uma área aberta e permeada por mesas e cadeiras de jantar, é onde a comida é servida. Cada chalé tinha sua própria mesa, e campistas não estão autorizados a mudarem de mesa, a menos que algum instrutor permita. A pira em seu centro só é acesa durante o jantar. Os semideuses jogam algumas comidas para realizarem oferendas aos pais. Ele também conheceu vários outros lugares como o Punho de Zeus, localizado à direita do riacho Zéfiro, dentro da floresta. Visto de ângulo específico, tem o formato de um punho, de qualquer outro parecem só pedras. Ou os bosques extremamente belos, a floresta era enorme. Tomava pelo menos um quarto do vale, com árvores tão altas e largas que a impressão era de que ninguém entrara lá desde os nativos americanos. Depois de terminar seu tour pelo acampamento, Silena levou Ikki para o chalé de Hermes, aonde ficavam todos os semideuses novatos, os que não foram reivindicados, e os que cujos pais divinos não têm cabana. Em outras palavras, os filhos dos deuses menores. O chalé de Hermes era como um chalé de um acampamento normal, velho, com a pintura descascando e um caduceu, com duas cobras em cima da porta. Dentro, estava abarrotado de gente, meninos e meninas, em muito maior número que os beliches. Sacos de dormir estavam espalhados por todo o piso. Realmente, parecia um ginásio onde a Cruz Vermelha estabelecera um centro de refugiados. Ikki e Silena pararam na frente do chalé, um do lado do outro. Quando todos os campistas presentes no chalé de Hermes colocaram seus olhos em Ikki, ficaram vidrados, como todos os outros campistas que Ikki encontrou no seu tour pelo acampamento. Eles olharam para ele apenas por um instante, e ainda, seu batimento cardíaco acelerou, e seu coração começou a bater furiosamente. Os campistas se sentiram embriagados por sua perfeição. Existia realmente algo tão perfeito neste mundo. Esse era o pensamento coletivo deles, sem exceções. Eles foram incapazes de desviar seus olhos. Na verdade, quanto mais eles olhavam, mais queriam ficar admirando-o. Depois de algumas respirações, todos conseguiram de alguma forma sair desse estado. Quando Silena disse: Ikki, esse é o lugar que você vai ficar até seu pai divino reivindicar, sinta-se em casa. Ela fez um gesto em direção ao chalé. Normal ou indeterminado? Perguntou um campista masculino para Silena. A mesma olhou para ele. O campista enviava olhares estranhos para Ikki. Ele tinha o rosto vermelho. Ikki sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Indeterminado, disse Silena, olhando para os campistas com um olhar de compreensão. Como se achasse um camarada há muito tempo perdido, alguém que a entendia completamente. Todos gemeram. Não era para menos, essa cabana estava totalmente lotada. Um cara que era um pouco mais velho que o restante chegou para a frente. Ele tinha cerca de 19 anos e parecia legal. Era alto e musculoso, com cabelo com cor de areia aparado curto e um sorriso amigável. Usava uma camiseta regata laranja, calças cortadas, sandálias e um colar de couro com 5 contas de argila em cores diferentes. Ele tinha uma grossa cicatriz branca que corria desde logo abaixo do olho direito até o queixo, como um antigo corte de faça. Ikki, certo? Bem-vindo. Você pode ficar com aquele ponto no chão, logo ali, apontou o garoto mais velho para um canto. Esse é Luke, apresentou Silena. Ele é o conselheiro do chalé de Hermes e também seu, por enquanto. Até seu pai divino reivindicar você. Ela piscou para Ikki, com um tom rosa nas suas bochechas. Como Silena disse, meu nome é Luke, Luke Castellan. Prazer em conhecê-lo, disse ele com a mão estendida em saudação. Ikki Phoenix, é um prazer conhecer você também, Luke. Ikki apertou sua mão educadamente. Luke sentiu seu coração acelerar, ele se sentiu intoxicado com a presença sobrenatural de Ikki. Mesmo depois dele soltar a mão do garoto mais novo, a sensação ainda ficou.
Luke sentiu suor frio descendo pelas costas. Ele quase tinha ido para o caminho errado. Ikki, então, se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, disse Luke sorrindo agradavelmente. Se você diz, Ikki assentiu. Ele voltou sua atenção a Silena. E é aqui que nosso tour termina, Silena disse com um pequeno sorriso, mas um olhar triste. Obrigado, foi divertido sair com você, Silena. Espero que possamos repetir mais tarde, disse Ikki com um rosto grato. Silena me olhou vidrada por alguns segundos, logo depois seu rosto ficou com um rubor profundo. Sim, eu adoraria sair com você, disse ela sorrindo brilhantemente. Então ela acenou para Ikki, vejo você mais tarde, e depois saiu em direção à cabine de Afrodite rapidamente. Ela sentiu que se ficasse mais tempo, faria alguma besteira. Ikki voltou sua atenção para os campistas do chalé de Hermes. Todos eles tinham olhares cuidadosos, como se tivessem encontrado seu maior inimigo. Ele não disse nada e foi para o espaço que Luke apontou, sobre os olhos dos campistas. Com Ikki, olhei para o minúsculo espaço de chão que eles me deram e suspirei. Eu não tinha nada para pôr ali e marcá-lo como meu, nenhuma bagagem, nenhuma roupa, nenhum saco de dormir. Deveria ter trazido uma mochila com roupas, já que vou passar o verão inteiro aqui e fiquei no chalé de Hermes durante o resto do dia. Como não tinha nada para fazer, fiquei pensando em várias coisas. Os campistas estavam me evitando como se eu fosse perigoso para a saúde deles. Eu vi vários deles me olhando. Eles estavam no mesmo estado que os outros campistas. E depois que saiam, eles correriam para algum lugar aleatório do chalé e pegavam uma revista de maiores de 18 anos. Eles começavam a olhar as páginas como se sua vida tivesse despendido disso. Enquanto murmuravam eu sou hétero, como um mantra, muitos dos campistas fizeram isso. Depois eles sairiam da cabana sem nem olhar para trás. Uma coisa que notei casualmente era que a maioria dos campistas do chalé tinham as mesmas características. Narizes pontudos, sobrancelhas arqueadas, sorrisos maliciosos. Atualmente, os campistas presentes no chalé estavam falando e se divertindo, esperando o jantar. Eu vi Luke nervoso. Ele engoliu seco e se aproximou de mim com um sorriso agradável. Arranjei um saco de dormir para você, disse Luke. Aqui, roubei para você alguns artigos de toalete da loja do acampamento. Obrigado, cara, eu disse agradecido. Sem problemas, Luke sentou-se ao meu lado, descansando as costas contra a parede. Como vai seu primeiro dia? Estou me ajustando. Eu sempre tive uma mente aberta para esse tipo de coisa, então foi fácil aceitar todo esse negócio de ser filho de um deus. Agora, o que posso fazer é viver como sempre faço, eu respondi casualmente, o que era uma meia-verdade. Acho que a maioria dos campistas sentiria um pouco de inveja de sua mentalidade. Todos começamos em estado de negação, e mesmo depois que você começa a acreditar, não fica nem um pouco mais fácil, disse Luke com amargura em sua voz. Ele me olhou com um pouco de inveja. Vi ele morder sua língua e desviar seus olhos de mim, com o rosto vermelho. Eu sinto muito por eles, eu disse, soltando um suspiro. Não sinta, a maioria dos campistas aqui é gente boa e todos no acampamento cuidam um do outro. Nós somos como uma grande família, disse Luke. Nós dois conversamos sobre várias coisas, até a hora do jantar. Vamos, é hora do jantar, disse Luke se levantando. No momento em que ele disse isso, uma trombeta soou à distância. O chalé inteiro, cerca de 20 de nós, formou fila no pátio. Eu era o último da fila, que era por ordem de antiguidade. Vieram campistas também dos outros chalés, com exceção dos 3 vazios no fim e do chalé 8, que parecia normal durante o dia, mas agora começava a ter um brilho prateado à medida que o sol se punha. Marchamos colina acima até o pavilhão do refeitório. Sátiros vieram da campina e juntaram-se a nós. Náiades emergiram do lago de canoagem.
Algumas outras meninas brotaram dos bosques, e quando digo brotar, quero dizer brotar mesmo. Vi uma menina de 9 ou 10 anos formar-se a partir da lateral de um bordo e vir saltitando colina acima. Havia talvez centenas de campistas, algumas dúzias de sátiros e uma dúzia de ninfas e náiades variadas. No pavilhão, tochas ardiam em volta das colunas de mármore. Um fogo central queimava em um braseiro de bronze do tamanho de uma banheira. Cada chalé tinha sua própria mesa, coberta com uma toalha branca com detalhes em roxo. 4 mesas estavam vazias, mas a do chalé 11 era superlotada. Eu me sentei na ponta do banco. Os campistas estavam todos olhando para a mesa de Hermes. Mais especificamente para o garoto novo. Todos eles olharam para Ike apenas por um instante, e ainda, seus corações começaram a bater furiosamente. Ao mesmo tempo eles se viram incapazes de desviar o olhar. Mesmo os campistas que já tinham visto ele mais cedo, quando ele estava fazendo um tour pelo acampamento. Eles ficaram neste estado, até Kiron aparecer. Para chamar a atenção de todos ele bateu o casco contra o piso de mármore do pavilhão. E todos saíram do seu estupor. Era a primeira vez que Ike via parte centauro de Kiron. Ele sorriu antes de erguer um copo. Aos deuses. Todos ergueram os copos. Com Ike, ninfas do bosque avançaram com bandejas de comida. Uvas, maçãs, morangos, queijo, pão fresco e, sim, churrasco. Meu copo estava vazio. Fale com ele. Qualquer coisa que queira. Não alcoólica, é claro, disse Luke que estava sentado do meu lado. Suco de laranja, o copo se encheu com líquido cor de laranja, eu tomei um gole e apreciei satisfeito, era um dos melhores sucos que eu já tinha tomado. Aqui, Ike, Luke me passou uma travessa com vários tipos de carne. Assim que terminei de me servir, vi que todos se levantavam, levando os pratos para o fogo no centro do pavilhão. Se não me engano era para dar oferenda aos deuses. Faz tempo que eu li o livro afinal, não lembro de muita coisa, apenas de eventos importantes. Venha. Disse Luke para mim. Eu assenti e o segui. Quando cheguei mais perto, vi que todos estavam pegando algo do prato e jogando no fogo. O morango mais maduro, a fatia mais suculenta de carne, o pão mais quente e mais amanteigado. Oferendas queimadas para os deuses. Eles gostam do cheiro, Luke murmurou em meu ouvido. Depois de dizer isso para mim, Luke aproximou-se do fogo, inclinou a cabeça e atirou um cacho de uvas gordas vermelhas. Hermes. Eu escutei ele murmurar. Eu era o próximo. Pensei em que deuses fazer uma oferenda, depois de pensar um pouco. Eu separei um pedaço da fatia mais suculenta da carne que eu peguei e joguei no fogo. Héstia, murmurei. Ela é minha deusa favorita da mitologia grega, afinal. Depois de eu dizer o nome, o ar se encheu do cheiro de chocolate quente e brownies recém-assados, hambúrgueres grelhados e flores silvestres, e uma centena de outras coisas boas que não deviam combinar, mas combinavam. Dava até para acreditar que os deuses podiam viver daquela fumaça. Também percebi que lareira queimava com mais intensidade, e havia um brilho vindo dela, como se estivesse satisfeito com sua oferta. Esta era a deusa da lareira. Então, claro que ela ouviu minha oferenda. Voltei para o meu lugar, sobre incontáveis olhos incapazes de desviar-me. Depois que todos voltaram aos lugares e terminaram de comer, fomos para o anfiteatro, onde o chalé de Apolo liderou a cantória. Cantamos canções de acampamento sobre os deuses, comemos besteiras e nos divertimos. Eu já me acostumei com os olhos incapazes de desviar de mim. Mesmo assim me pergunto, eles não têm nada melhor para fazer. Mas à noite, quando as fagulhas da fogueira se enroscavam em um céu estrelado, a trombeta de caramujo soou de novo, e todos nós formamos filas para voltar aos nossos chalés. Deitei no meu saco de dormir, e olhei para o teto. Hoje foi um dia muito interessante.
XXXXX